vou tomar a palavra, Lígia, e tentar ajudar a Andréia e quem está assistindo com algumas, assim, com uma visão geral das medidas que foram introduzidas pelo governo para ajudar as empresas com relação a o que fazer para manter os empregados, né? Porque, de fato, tudo isso que está acontecendo é uma situação bastante inédita, sem precedentes e que trouxe muita angústia para todas as empresas, porque você quer manter os seus empregados, quer manter seu negócio e seu faturamento, mas tendo que mudar tudo de um dia para o outro não é tão simples, né? E a gente teve aí um primeiro momento de tomada de medidas, inclusive sem nenhum amparo legislativo, sim, foram medidas que as próprias empresas encontraram, né, e até férias e outras medidas imediatas, algumas medidas com amparo dos sindicatos, que algumas categorias tiveram esse auxílio de sindicatos que foram proativos logo de cara, e logo depois que foi decretado o estado de calamidade, o governo trouxe duas principais medidas provisórias para a área trabalhista, né? Uma muito específica para quem tinha condições de manter os empregados, então trazendo umas regras mais flexíveis para o home office, permitindo antecipação de férias antes do período completo, permitindo antecipação de feriados, que até já vinha sendo usado por algumas empresas e agora até o próprio prefeito de São Paulo resolveu também se valer dessa ideia e antecipar feriados, né, assim, para tentar deixar as pessoas em casa. O banco de horas, quem não tinha banco de horas, passou a ter a oportunidade de implementar um banco de horas com 18 meses de prazo, a contar de janeiro do ano que vem, ou seja, as pessoas que estão em casa sem trabalhar e já usufruíram férias e estão ali acumulando horas sendo remuneradas e sem trabalho, o ano que vem poderiam ser demandadas a fazer 2 horas extras por dia até pagar, digamos assim, compensar essas horas não trabalhadas agora, né? Nessa primeira medida provisória houve a possibilidade de adiar o pagamento das parcelas do fundo de garantia e algumas outras flexibilizações em termos de exames médicos que foram postergados, mas nada muito que impactasse o caixa, né? A segunda medida provisória trazida pelo governo ajudou um pouco mais desse ponto de vista, que é a medida provisória 936, que implementou as possibilidades de redução da jornada, com redução proporcional do salário, 25%, 50% e 70%, por 90 dias, e a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, ou seja, o empregador, especialmente aqueles que tiveram em 2019 uma receita bruta inferior a 4.800.000, puderam suspender por 60 dias os contratos de trabalho e sem pagar qualquer remuneração, e em contrapartida os empregados passaram a receber o benefício emergencial, que vai e vem sendo pago pelo governo, né, com base no seguro-desemprego, no valor do seguro-desemprego. Essas medidas foram bastante emblemáticas, trouxeram bastante discussão, porque inclusive permitiram negociações individuais com os empregados, quando eles recebiam menos de R$ 3.135 ou mais de R$ 12.200, né? E deixaram para a negociação coletiva com o sindicato resolver essa questão e implementar tanto a redução quanto a suspensão para aqueles empregados entre R$ 3.000 e R$ 12.000. Que, segundo a estimativa do governo, não seria a maioria, né? A maioria até estaria abaixo de 3.135. Enfim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, no primeiro momento não gostou dessa história de acordos individuais, depois voltou tudo ao normal, então os acordos individuais são possíveis, desde que respeitados os parâmetros salariais. Essas medidas, assim como a medida que você comentou de se valer do empréstimo para a folha de pagamento, elas trouxeram como consequência também a manutenção dos empregos, os empregados atingidos por essas medidas, desculpa, passaram a ter estabilidade no emprego, ou seja, eles não poderão ser dispensados sem justa causa durante a redução, durante a suspensão, durante os 2 meses de linha de crédito para a folha de pagamento e pelo mesmo período posteriormente. Assim,
Não, até o momento não existem medidas e apoios maiores do que esses vindos do governo em termos financeiros para as empresas arcarem com a folha e conseguirem, de fato, manter os empregados. A gente acredita que, enfim, agora a gente vai começar a ter que lidar com a retomada das atividades, ainda com o vírus presente entre nós, e isso talvez dê um fôlego. E só um último comentário, para a gente só ter essa visão geral nesse primeiro momento. Essas medidas provisórias, elas têm, especialmente a 927, que falou do home office, da antecipação de férias, elas vão até dezembro. Então, mesmo aquelas empresas que não implementaram essas medidas no primeiro momento, porque encontraram outras saídas ou simplesmente assumiram aí o custo de ficar com os empregados trabalhando menos e recebendo igual, elas ainda podem implementar todas essas novidades, né? Então, a gente tem esse cenário, quem teve uma visão do que fazer no primeiro momento, depois teve uma revisão do que foi feito, e ainda essa revisão está sendo constante. E a gente até espera que outras novidades podem surgir se a situação se prolongar um pouco mais.